O universo autoconsciente. Amit Goswami ao visitar os Estados Unidos nos anos 80, Madre Teresa disse que os americanos, embora materialmente ricos, eram pobres de espírito. O materialismo da cultura ocidental é fruto de um mundo dividido entre matéria e espírito. Muitos estão preocupados com o poder, outros com amor e alguns com o sentido da vida. Mas parece que encontrá-lo é como achar uma agulha em um palheiro. No passado, o hermetismo era a palavra de ordem. Galgava-se degraus e graus em fraternidades iniciáticas, sempre em busca da verdade. Hoje, não há mais por que reter informação, há que torná-la acessível, disponível a todos. A exposição midiática em excesso certamente é criticável, mas há um lado bom, o mesmo que nos dá a chance de escolher. Popularizar, democratizar a informação é sempre um risco, mas um bom risco, justo e digno, ainda mais para quem conseguir discernir, para quem souber separar o joio do trigo. Muita água rolou debaixo da ponte da vida, entre Johannes Gutenberg e a internet, para que pudéssemos estar aqui, prontos a escolher. Mas por que escolher entre cara e coroa se ambas faces fazem parte da mesma moeda? O místico compreende que o obstáculo ao amor incondicional é fruto da falta de unicidade, esse sim, o verdadeiro Maya, a grande ilusão. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Esse pensamento não é quântico. A mecânica quântica é parte da nossa resposta. Amit Goswami, o físico indiano Amit Goswami, que se popularizou com o filme Quem Somos Nós. Filho de um Brahmane, foi materialista dos 14 aos 45 anos de idade. Enfrentou problemas no ambiente acadêmico e no âmbito particular. Como resultado, entrou em profunda crise. Sua batalha íntima o levou a somar forças entre a espiritualidade e a ciência. Amit optou pelo caminho do meio, tendo como grande aliado a mecânica, física quântica, com todos os elementos complementares como o movimento descontínuo e a não localidade quântica, ou em outras palavras o céu, o domínio transcendente da matéria, fora do espaço-tempo, que gera eventos que podem ser localizados, a sincronicidade. O livro Universo Autoconsciente, como a consciência cria o mundo material de Amit Goswami desconstrói a convicção de que a matéria é o elemento formador da criação. Em vez disso, Amit afirma que o verdadeiro fundamento do que conhecemos vem da consciência, transcendental, fora do espaço-tempo, não local e onipresente, que o mundo físico está submetido a ela. O realismo materialista não é parâmetro para o que é real, mas sim a consciência. Goswami escolhe como escola preferida o idealismo monista, que ao invés de postular que tudo, inclusive a consciência, é constituído de matéria, mostra que a matéria nasce da consciência e que é manipulada por ela. Esta filosofia afirma que a realidade da matéria é secundária da consciência. Os físicos explicam fenômenos, mas a consciência não é um fenômeno. Goswami diz que tudo é fenômeno da consciência. Inverter e unir os extremos é uma mudança de paradigma tão impactante, que altera definitivamente a nossa forma de ver o mundo, de nos vermos, de sentir a realidade. O dualismo da física cartesiana a que fomos submetidos, o mesmo que nos fez acreditar em um mundo de extremos, agora se integra para nos libertar das nossas próprias limitações. Cientificamente, a mudança começou a despontar no campo da física a partir do início do século XX, a mesma física que criou a bomba atômica, a mesma física que fez muito Newton e Albert Einstein afirmar que Deus não joga dados. De certa forma, Deus tanto joga como não. Filosoficamente, a unicidade é milenar, não é um fato novo. Buda assim o disse, como Platão e o seu mundo de sombras. Não crer no dualismo, é não crer em paz e guerra, certo ou errado, religiosidade ou ateísmo, inteligência ou ignorância, externo ou interno. Crescemos em um mundo separado entre ciência e religião, nós aqui e eles lá. Só atacamos o outro, porque não compreendemos que o outro somos nós, que diferenças não existem. Somos partes de um todo, integrado que se alienou da unicidade durante séculos. Se há guerra, desmatamento, mentira ou fome, é porque nada compreendemos sobre unicidade, porque não entendemos que nada pode existir fora de nós. Só podemos amar se compreendemos o ódio, se desmatamos, nos desmatamos e por aí vai. Amit Goswami prova a existência do mundo transcendental através da física quântica. Como por exemplo, no caso do salto quântico, quando um objeto quântico deixa de existir aqui e simultaneamente passa a existir ali, sem ter atravessado o espaço entre o aqui e o ali. O que seria isso? Fantasia? Não, é ciência. Ou como no exemplo do colapso da onda,
Quando um objeto quântico só é perceptível como uma partícula no espaço-tempo porque observamos e quando observamos, o modificamos e lhe damos forma. A onda se colapsa, passa a existir de uma forma ou direção diferente, talvez da forma desejada, compreensível para nós. O objeto existiria se não o tivéssemos observado. Um objeto quântico, quando observado, influencia simultaneamente seu objeto gêmeo correlato, pouco impostando a distância que o separa. Um objeto quântico quando não está sendo medido, pode estar, no mesmo instante, em mais de um lugar. Um experimento realizado pelo físico Alain Aspect e seus colaboradores em Orsay, França, confirmou a ideia da transcendência na física quântica, ao mostrar claramente que quando dois objetos quânticos são correlacionados, se medimos um deles, produzindo, de start, o colapso de sua função de onda, a outra função de onda entra também instantaneamente em colapso, mesmo a uma distância macroscópica, mesmo quando nenhum sinal há de espaço-tempo para lhes mediar a conexão. O nome técnico da ação instantânea é distância, sem sinal, é não localidade. O físico australiano Eli Bazee, mais recentemente, o americano Fred Alan Wolf observaram que para que a inteligência possa operar, o acionamento de um neurônio tem que ser acompanhado do acionamento de numerosos neurônios correlatos, a distâncias macroscópicas, até 10 centímetros, que é a largura do tecido cortical. A linguagem de universo autoconsciente é abrangente, esclarecedora com exemplos digamos, exemplares. Perguntas são feitas a todo instante com exímias respostas. Se construíssemos um computador consciente, ele poderia ser criativo, fenômeno advindo da não localidade, como são os humanos. O matemático Roger Penrose argumenta que o raciocínio algorítmico do computador não permite o desenvolvimento de teoremas. Temos de ver a verdade de um argumento matemático para convencermos-nos de sua validade, e chamamos isso de consciência. Em outras palavras, a consciência tem de existir antes da capacidade algorítmica do computador. Amit diz que consciência é ver sem a consciência de ver, ou seja, captar ondas fora do espectro da percepção, é diferente de percepção, a consciência de ver. Os objetos materiais, uma bola, e os objetos mentais, como pensar em uma bola, são os dois, objetos na consciência, um não existe sem o outro. O fato é esse, o universo só existe se percebido. Quantas vezes você só foi perceber a existência de algum objeto depois de ser chamado a atenção? Isso quer dizer que vemos o que existe porque a nossa visão faz o objeto existir. Na mesma linha de pensamento, o livre-arbítrio é uma farsa porque as nossas escolhas livres são pré-determinadas pelo ego. Ser livre é poder dizer não a respostas condicionadas. O que fazemos é dirigir a força da criatividade para a identidade do self, fortalecendo-o. Jung diz que o self é a origem da vida psíquica, o centro da personalidade, outras vezes refere-se à sua realização como objetivo. O conceito de pecado gera o nosso inferno porque alimentamos e materializamos o self e tudo isso baseado em crenças partidárias, em limitações cartesianas. As nossas crenças não nasceram conosco, foram assimiladas e absorvidas, tudo pode ser recompreendido, alterado, simplesmente ao não nos apegarmos a elas. As obras de Amit são libertadoras, como um choque de realidade transcendente na forma de uma chave mágica, que abre as velhas portas de mansões carcomidas. A humanidade tem de acordar, escutar, ouvir, ver esse universo autoconsciente. Existem duas fortes tendências, uma nos leva a estados de ser cada vez mais condicionados, a outra nos leva para um lado mais criativo. Nesta idade tão materialista, o condicionamento que nós recebemos é muito intenso. Quanto mais condicionados ficamos, mais distantes estaremos da realidade quântica. Daí a criatividade e o amor serem muito importantes, pois são forças unificadoras que nos levam de volta à unidade. Até que a gente sinta a força e o poder da unidade, dizer que o universo autoconsciente é pura falação. Assim, só se consegue usar essa ideia para ganhar dinheiro, sem resultar em nenhuma transformação de ninguém. Ao perceber que a realidade é uma coisa só, aí sim conseguiremos nos transformar. E a nossa vida se tornará feliz, criativa, amorosa. Com a nossa transformação individual começará a haver uma transformação coletiva, mundial. Tenho boas esperanças em nossas possibilidades de alcançar uma transformação planetária neste século que se inicia. Amit Goswami.